2 aos Coríntios, a gente vai dar continuidade de onde a gente parou. O título da nossa mensagem de hoje talvez traga surpresa e preocupação, mas na verdade tem que trazer para mim e para você a certeza de que nós estamos na direção certa. O título da mensagem de hoje é Uma Igreja Problemática. Eu quero que você diga isso. A nossa congregação é problemática. Por quê? Porque, irmãos, não existe nenhuma igreja fiel no mundo, não existe nenhuma congregação fiel no mundo que não esteja passando por inúmeros problemas. E os problemas, eles são ocasionados, na sua grande maioria, pelos ataques sistemáticos de Satanás na nossa vida. Então Satanás coloca muitas vezes um pensamento na minha mente contra o meu irmão, contra a pregação, contra um direcionamento que a igreja tem vivido, e isso vai ocasionar problemas, não somente do ponto de vista pessoal, mas do ponto de vista coletivo. Problemas que deverão ser solucionados e geridos com maturidade por parte dos cristãos que congregam na respectiva congregação local. Como é imperativo que eu e você, como nós falamos ontem da importância da oração, como é imperativo que eu e você cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor, para que justamente esses problemas possam ser resolvidos da forma certa. Problemas como tribulações na igreja sempre existirão. E a grande questão é como nós reagimos diante deles. Como nós nos posicionamos. É como às vezes a gente dá o exemplo de alguém que sai da igreja por conta de um conflito interpessoal. E a gente sempre diz isso. Uma pessoa que sai da igreja por conta de um problema pessoal, ele nunca esteve na igreja por causa de Cristo. Então é só um dos exemplos acerca daquilo que eu e você precisamos aprender a nos posicionar. Hoje nós lemos do capítulo 1, 12 até o capítulo 2, versículo 4, e nós vimos como Paulo estava lidando com as críticas injustas que ele estava sofrendo. E nós vimos que diante de tudo aquilo que a gente estudou nessa manhã, a palavra-chave para lidar com uma crítica é o amor. Se eu não amo as pessoas, se eu não estou disposto a perdoar as pessoas, não tem como eu lidar com esse ambiente, muitas vezes, de crítica. E a mesma coisa aqui, irmãos. Como é que eu posso resolver os problemas que vão surgir na igreja? Com maturidade, e essa maturidade, ela é externalizada por meio do amor e da verdade em amor. Perceba, o amor em verdade não é um amor fingido, não é um amor que joga para a plateia, é um amor que quando precisa dizer algo duro, diz, porque ama. O amor em verdade, e a verdade deve ser dita em amor. Eu não posso dizer a verdade no sentido de me colocar num patamar de superioridade ao irmão. Eu não posso dizer a verdade com o propósito de machucar o irmão, mas eu tenho que dizer a verdade no propósito de externalizar um amor que eu sinto pelo irmão e um desejo que eu tenho que ele seja salvo tanto quanto eu. Então é assim que nós devemos caminhar no meio de uma igreja que sempre será problemática. Uma igreja problemática é a realidade daquilo que nós vivemos enquanto o Senhor Jesus não nos busca. É não somente uma utopia, como negar a própria verdade das Escrituras, querer imaginar uma igreja aonde não existem problemas, aonde os relacionamentos são perfeitos entre os irmãos, aonde as coisas, são maravilhosas. Não, nós estamos em uma guerra, o inimigo o tempo todo está lançando mísseis em nós. Graças a Deus pelo escudo protetor do Senhor. Mas nós temos que estar vigilantes e temos responsabilidades que cumpre a nós exercitá-las. Essas responsabilidades não serão feitas pelo Senhor, porque Ele mandou que eu e você fizéssemos. Vou dar um exemplo. O Senhor Jesus não vai atrás
você. Ele é a porta, Ele é o pastor, mas Ele diz: entrai pela porta estreita. Quem é que tem que entrar pela porta? Jesus? Não, a gente. Você vai ter que entrar pela porta. E você tem que tomar cuidado para ver qual é a porta que você está entrando. É estreita? Porque se for a larga, você já sabe onde vai acabar. Em um outro momento, perguntam a Jesus, nesse mesmo contexto: Senhor, são muitos os que se salvam? E Ele diz: olha, eu não vou responder esse questionamento, mas eu quero dizer algo a você: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Segundo lugar, Ele diz que você vai entrar pela porta, amém, irmão? E que você vai ter que se esforçar para isso. Não vai ser fácil essa entrada. Não vai ser fácil abandonar as coisas que a gente tem que deixar para trás para poder entrar pela porta estreita. E aqui é a mesma coisa. O Senhor está, por meio de Paulo aqui, nos ensinando como resolver determinados conflitos que surgirão no nosso meio. E a palavra maturidade espiritual é essencial, principalmente nesses momentos. Infelizmente, irmãos, a maturidade espiritual, ela vem em grande parte por conta dos sofrimentos que passamos. Em Tiago capítulo 1 nós aprendemos isso. Vocês devem ser aperfeiçoados, e isso vai vir por meio de todo tipo de provação. Por isso que ele diz no capítulo 1 de Tiago: fique feliz quando passar por todo tipo de tribulação, porque vai ser essa experiência, num princípio dolorosa, que vai produzir em você essa maturidade espiritual tão necessária para a sua caminhada diária enquanto cristão. E tudo isso que eu estou dizendo para vocês, como diria o irmão José, é uma introdução. Nós vamos entrar agora, os irmãos aí que chegaram e todos que estão aí sentados, que estão nos acompanhando pela internet, nós vamos começar agora a exposição do tema em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 5. Qual é o título da nossa mensagem, crianças? Uma igreja problemática. Eu não estou ouvindo, mais alto. Uma igreja problemática, é isso mesmo. Olha a gente aí, tá vendo? Desde pequenininho. E aí, como é a sua igreja? Rapaz, minha igreja é problemática, é o pastor que falou. Mas Deus está no controle, viu? Não se esqueça de dizer essa parte também. E os problemas estão contribuindo para a nossa maturidade espiritual, para a nossa intimidade com Deus. Amém, irmãos? Então aqui no capítulo 2, versículo 5, nós vamos ler o seguinte: ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que não seja demasiadamente áspero, digo em parte a todos vós: basta-lhe a punição pela maioria. Olha, irmãos, aqui é importante a gente entender que igreja, me perdoe até a expressão, igreja não é casa de mãe Joana. Igreja é um lugar, Paulo já tinha falado sobre isso em 1 Coríntios, que deve ter ordem e decência. E uma das características da ordem e decência é justamente o que nós chamamos de disciplina eclesiástica, ou disciplina na igreja. E quais são os moldes dessa disciplina? Abra, por favor, comigo no capítulo 18 de Mateus. A gente pode abrir lá? Capítulo 18 do Evangelho de Mateus. Quem nos ensina é o próprio Jesus, como nós devemos nos posicionar diante, não em todos, mas diante de alguns conflitos, na sua grande maioria, que vão surgir na igreja. Isso vale tanto para o sexo masculino quanto para o sexo feminino. As mulheres vão exortar as irmãs e os homens vão exortar os irmãos. Eu quero deixar isso de maneira muito clara, porque mulher exortando um homem tem que ter muito cuidado, não existe. E homem exortando mulher também tem que ter muito cuidado na igreja. Na igreja a gente não só foge da aparência do mal, a gente não só foge do mal, a gente foge inclusive da aparência do mal. Então Jesus deixou esse modelo aqui de maneira muito clara para mim e para você, em relação a como nós devemos nos posicionar em relação a alguns conflitos. Capítulo 18 de Mateus, todo mundo encontrou? Versículo de número 15. Amém? Amém. Jesus diz assim:
Se teu irmão pecar contra ti, ó, se acontecer isso, quantas vezes já aconteceu isso, irmão? Inúmeras vezes. Talvez eu tenha, né, feito alguma coisa, vem até mim. Né? E se você fizer alguma coisa que eu não gosto, eu vou até você. Tem gente que fica, ô pastor, vem não. Se eu pecar, se teu irmão pecar contra ti, perceba, vá arguí-lo. A ideia de arguir, irmão, não é botar o dedo na cara do irmão e tirar satisfação não, viu? A ideia de arguir é conversar. A palavra arguir significa questionar. É como, por exemplo, vamos imaginar que o irmão Paulo estava passando aqui e eu estava com minha unha encravada. Não estou não, viu, meu irmão? Graças a Deus dos meus problemas, esse não está mais. Oh Deus, não envia não, em nome de Jesus. Tá bom já. E aí eu estou com minha unha encravada aqui, e o irmão Paulo não viu e deu aquele pisão, sabe aquele bonito? Que pisa a unha toda assim, chega a fazer assim, né? Aquele trabalho completo, chega a sair um pouquinho do pus, né? Então ele não viu isso e eu falei, ai! E aí, o jeito alegre dele, né? Ele continuou arrumando o som aqui e não percebeu. Aí no final ele me disse, irmão, você deu uma pisada na minha unha. Que eu fui lá no céu e voltei. O que é que o irmão Paulo vai dizer? Ô, alma, me perdoe. Como é que a gente não perdoa, irmão? Agora, às vezes, a pessoa fica, rapaz, eu acho que ele pisou de propósito. Ele estava com raiva de mim. Porque na hora do louvor ele fica dizendo, agora só a igreja eu fico calado, ele deve ficar com raiva de mim, ele deve ter pisado de propósito. Não, irmão. Então a gente tem sempre que pressupor, né? Por isso que a Bíblia diz, na malícia sejais meninos. Eu acho tão bonito quando eu vejo as crianças na igreja, que o lugar delas é aqui com a gente. Então, na malícia sejais meninos. Pai, não seja uma pessoa maliciosa não. Às vezes a gente fica, né? Ó, fulano fez isso assim porque fulano queria aquilo. Não, fulano fez isso porque a intenção dele era aquela. Não, irmãos, nesses momentos a gente tem que ser o mais infantil possível. Fulano deve ter feito sem querer. Ainda deve ter percebido. E se qualquer coisa, e se alguma coisa for crescer no seu coração, vá logo conversar com seu irmão. Pô, irmão, você pisou ali, o negócio doeu, viu? Não é tão bom quando a gente resolve assim, irmão? Quando a gente corta o mal pela raiz, sem que ele crie danos maiores. Não é tão bonito isso? Né? Quem já teve cárie? Quem já teve problema de cárie? João não, João é garoto propaganda Colgate. Mas assim, quem já teve cárie? Quem já fez tratamento de canal? Tratamento de canal é coisa de Deus, irmão? Não é não, viu? Aquela maquininha, aquele negócio ali, olha. Eu acho que o inimigo usa para produzir várias sensações negativas na vida da pessoa. O coitado do irmão José que o diga, foi tirar um siso, meu filho, quase que tiraram a alma dele. Então, antes de chegar naquele processo, se você tivesse ido antes no dentista, você não ia precisar daquilo. Quando a gente faz, né, um tratamento que a gente chama tratamento preventivo, a gente evita tantas coisas, como por exemplo, o irmão Marcelo, né, recentemente teve que fazer algumas viagens para visitar o papai dele. O irmão Calmon de vez em quando visita o interior, é da irmã Rita, esse é também Calmon, é da irmã Rita só, é dela, né? Então, quando você pega o carro que você vai pegar a estrada, você não olha o pneu, você às vezes não vê o óleo de freio, o óleo de direção, o óleo normal do carro, tudo isso com o propósito do quê? De evitar que aconteça um problema na estrada, não é assim? E a Bíblia está mostrando nesse mesmo sentido, que a gente tem que começar cortando o problema para a raiz. Os problemas começam dessa forma. Aqui a gente vai ver, por exemplo, o primeiro assassinato na história da igreja, na história do mundo. Como foi? Foi aonde? Na saída de um culto. Caim ficou indignado porque Abel era crente e ele não era. E ele ficou indignado. Então aqui a gente tem que perceber, não deixe o mal crescer no seu coração. Corte ele o mais rápido possível. Se você tem algum sentimento, né, de que algum irmão está te perseguindo, algum irmão tem sido injusto com você, e a gente sabe como isso acontece de maneira tão cotidiana na igreja, infelizmente, porque somos pessoas falhas. A gente tem que lutar contra esse sentimento e ter a maturidade de chegar para o irmão e conversar com ele. Se o teu irmão pecar contra
ativar arguí-lo entre ti e ele só. Olha que coisa bonita. Vai lá, chega nele, conversa nele. Diz, olha irmão, doeu aqui, viu? Não faça mais isso não. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Olha que coisa linda, irmão. E você sabe o que é bonito? É que está aqui em Mateus, logo depois da passagem da ovelha perdida. Eu quero ler com vocês aqui, se vocês deixarem, os versículos 10 a 14 de Mateus 18. Eu estou no culto, viu? Daqui a pouco eu ligo. É minha bonequinha. Desculpa, viu, irmão? É que ela fica preocupada comigo por causa da pneumonia. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava o quê? Então, meu irmão, eu quero te dizer que todo mundo aqui na igreja é problemático. Bata no seu peito e diga, eu sou o problemático. Eu sou o meu principal problema. Não é minha esposa, não é meu marido, não são meus filhos, não é o governo, não é a minha falta de dinheiro. Sabe qual é o meu maior problema, meu irmão Marcelo? Sou eu. Esse miserável que eu vejo quando eu olho no espelho. Então ele está dizendo, mas que maravilha que Jesus veio salvar o que estava perdido. Ele veio salvar o problemático. Ele veio salvar eu e você. Que vos parece, se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontrar, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa destas do que daquelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Olha que coisa, irmãos. Esse é o contexto do que Jesus está nos ensinando aqui. A disciplina na igreja é tão essencial para que não se perca ninguém. Então a gente pode perder pessoas de duas formas: não disciplinando elas da forma correta ou disciplinando elas de uma forma errada, colocando um fardo demasiado, ou não disciplinando. Das duas formas a gente erra. E Jesus está nos ensinando aqui justamente esse processo. No primeiro momento é você e seu irmão, não foi contra você? É você e ele. Mas eu disse a vocês, tenha muito cuidado nessa questão homem e mulher, que o diabo sempre procura de alguma forma tentar atrapalhar aquilo que Deus tenta fazer. Então Jesus diz outra coisa aqui: se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas. Isso já remete a gente ao Antigo Testamento, que tinha sempre o quê? Duas testemunhas. Para acusar qualquer pessoa tinha que ter no mínimo duas testemunhas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas toda a palavra seja estabelecida. Muitas vezes esse conflito ele não vai ser resolvido de forma fácil. Então você fala para o irmão: olha irmão, você fez isso comigo, eu não gostei. E o irmão vai dizer: rapaz, eu não fiz não. Eu não sinto que tenha feito isso não. E aí você vem com mais dois irmãos maduros na fé. Daí a importância que eu falei para vocês. Se for mulher, com outras irmãs, se for homem, com outros irmãos, e diz: ó irmão, isso que você está fazendo biblicamente não é correto. E nós estamos aqui porque amamos você, para dizer a você que você tem uma postura correta diante desse problema que você está enfrentando hoje. Isso é um papel cristão. E aqui ele diz: e se não os atender, diz-o a igreja. Aí a gente tem que dizer a toda a igreja. Por quê, irmãos? Porque um pouquinho de fermento leveda toda a massa. O contexto aqui, irmãos, é o mesmo contexto de 1 Coríntios 5, quando Paulo teve que expor aquele jovem que estava tendo relacionamento com a mulher do seu pai, e que toda a igreja já sabia o que estava acontecendo, e que ninguém não só não fazia nada, como apoiava aquele tipo de relacionamento incestuoso. Porque o fato de você não combater a mentira já significa que você está apoiando ela. Não existe neutralidade. Nós, como cristãos, não temos nenhum posicionamento neutro.
Para nós, o mundo é repleto de absolutos. Existe o certo e existe o errado. Ah não, mas aí vai de cada um não, meu filho. Aqui a Bíblia diz que o certo é isso aqui, o errado é isso aqui. Você quer fazer? Você faz, mas saiba que é errado, à luz das Escrituras. Então aqui Jesus está dizendo para a gente: se não os atender, diz a igreja, e se recusar a ouvir também a igreja. O objetivo de dizer a igreja é justamente expondo o irmão, mostrar para ele: ó, irmão, toda a congregação está dizendo aqui para você, esse seu comportamento não é bíblico. O propósito é sempre qual? O arrependimento. Percebe que Jesus ensina isso logo depois de falar da ovelha perdida. Não é o que ele fala? Ó, ele deixa as 99 lá em segurança e vai buscar aquela ovelha que se perdeu. Esse é o propósito da repreensão. Buscar a ovelha. Buscar a ovelha. Muitas pessoas dizem: ó, pastor, por que não vai na casa de fulano? Por que não faz? Por que não? Porque o propósito, o momento em que a ovelha é resgatada é agora. É durante a pregação. É durante uma exortação. E não a gente chegar muitas vezes na casa de um irmão que escolheu se afastar, que saiu do nosso meio porque não era dos nossos, e tentar convencer aquela pessoa a voltar para a igreja. A gente nunca deve ir por esse caminho, irmãos. Ninguém deve ser convencido a voltar para a igreja. Nós somos convertidos pelo poder da regeneração. Nós somos regenerados. Então o Espírito Santo nos converte e nós agora andamos na direção certa. Nós não convencemos as pessoas a virem para a igreja. Porque se uma pessoa é convencida a estar conosco aqui na igreja, daqui a pouco ela é desconvencida por outra pessoa, ou até por ela mesma. Esse é o papel do Espírito Santo. O nosso papel é esse: exortar em amor, disciplinar em amor, ter um comportamento maduro em relação às problemáticas naturais de uma congregação local. Então Jesus diz: e diz-o a toda a igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. E o que significa considerar uma pessoa como gentil e publicano? Significa entender que aquela pessoa não foi regenerada, que aquela pessoa não tem o Espírito Santo. Isso não significa maltratar essa pessoa, desprezá-la. Não, você vai tratar ela com amor, com consideração, mas você vai entender que ela não é seu irmão. Ela não foi regenerada. Ela ainda não foi alcançada pela graça. Ela ainda não foi convencida pelo Espírito Santo em relação ao Evangelho. E todas as vezes que você tiver algum tipo de oportunidade, você não vai exortar essa pessoa como irmão, mas você vai evangelizá-la como incrédulo. É essa maturidade que muitas vezes falta a gente. Às vezes a gente pensa que uma pessoa, porque tem 10 anos na igreja, 20 anos na igreja, porque tem algum conhecimento bíblico, que essa pessoa é um irmão na fé, e a gente começa a exortar e conversar com essa pessoa como se ela fosse um irmão na fé. Não, essa pessoa nem foi regenerada. E o que você faz com uma pessoa que não foi regenerada? Você evangeliza. O evangelho é a porta, é o início. Se uma pessoa não atravessou a porta, ela nunca vai poder percorrer o caminho. Então aqui ele diz: considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Às vezes a pessoa usa essa expressão para dizer: olha, irmão, vamos ligar aqui na terra, que esse ano a gente vai comprar um carro novo. Não, a ideia aqui é outra. A ideia é a autoridade que o Senhor concede à igreja para que a igreja exerça a disciplina. O Senhor Jesus está dizendo: olha, quando vocês me seguem, quando vocês seguem os meus moldes, quando vocês seguem a minha palavra, aquilo que vocês ligam aqui na terra, eu estou assinando no céu. Eu não sei se vocês prestaram atenção quando o apóstolo Paulo repreendeu aquele jovem em 1 Coríntios 5. O que foi que ele disse? Eu estou tomando essa atitude, mas eu estou tomando essa atitude com quem? Com Jesus. Eu e Jesus. Nós estamos entregando esse jovem a Satanás, para que o seu corpo sofra e a sua alma seja salva naquele grande dia. Perceba que a atitude que a gente toma como disciplina
uma atitude de disciplina na igreja, tudo aqui pautado naquilo que o Senhor fala, é uma atitude que é confirmada por Deus. Em verdade vos digo que o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Aquilo que Paulo disse, olha, se fosse Paulo dizendo, meu irmão, você está expulso da igreja, não tinha problema nenhum. Mas sabe quem estava dizendo isso para aquele jovem? O próprio Jesus. Você não está na igreja, você pode até estar fisicamente frequentando os cultos, mas esse relacionamento que você mantém com a mulher do seu pai, esse relacionamento que você está influenciando tantos outros em imoralidade da igreja, faz com que você esteja debaixo de maldição. Versículo 19: em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, se porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Olha que coisa linda. Esse versículo é dito justamente nesse contexto. Às vezes a gente diz, mas quem sou eu para repreender o irmão? Eu sou uma pessoa tão falha. Meu irmão, mas você não está falhando naquilo que o irmão fez. Exorte ele em amor. E estimule ele para que te exorte também se você falhar em alguma coisa. Nós estamos aqui nesse processo de aperfeiçoamento. Obrigado, meu filho, ganhei o teu galardão. Então nós estamos aqui nesse processo de aperfeiçoamento, aonde você enxerga o meu erro e fala para mim, e eu enxergo o seu e falo para você, e a gente vai se melhorando. A gente vai com o Espírito Santo de Deus nos tornando cada vez mais uma nova criatura, crescendo de glória em glória, até alcançarmos a estatura que o Senhor tem para nós. Amém? Esse sonho, irmãos, foi o próprio Deus que escolheu para provar a gente, que é quando a gente estiver num momento lá na Síria, na Líbia, que estiver caindo um monte de míssel de um lado e do outro, a gente manter a concentração no culto. Amém, irmão? E a gente não pode com a caixa de som, né, dessa. E também uma prova de cristianismo. Se algum irmão der uma mexidinha para um lado e para o outro, é porque está precisando de oração, viu? Cuidado. Cuidado que o diácono João está de olho, viu? No seu pezinho assim batendo, viu? Cuidado. E Caio está ali atrás da supervisão. Então aqui no versículo 5, voltando para 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 5. Amém? Todo mundo alegre aqui? Amém. E a gente não precisa dessa música mundana para ficar alegre, porque a nossa alegria vem do Senhor. Ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero. Olha o perigo do cristão. Nós temos que tomar cuidado para que a gente não seja áspero. Quem aqui já pegou numa rosa bruta? Essa expressão é até maluca, né? Aquela rosa que ainda não foi tirada dos espinhos. Quem já pegou? Às vezes, se você não tomar cuidado, o que é que acontece? Os espinhos, eles são bem finos, né? Você pode se machucar. Então a ideia aqui é, nós como cristãos temos que tomar cuidado no nosso tratamento interpessoal para que a gente não seja áspero. Eu sei, às vezes tem alguns irmãos da igreja, eu já conheci alguns irmãos da igreja, dizem, pastor, é porque meu jeito é esse. Olha, irmão, ninguém tem um jeito mais bruto do que eu tinha. Mas a gente tem que mudar. A gente tem que aprender a tratar as pessoas. Bom dia, boa noite, boa tarde, como vai, tudo bem? Como a gente até falou ontem, que a gente tem que aprender a se relacionar, porque uma das formas de mostrar o meu amor para com Cristo é como? Amando meu irmão. 1 João 4 ele diz, aquele que diz que ama a Deus, que não vê, e não está amando o seu irmão que vê, é o quê? É um mentiroso. Então eu não posso dizer que eu sou cristão e ao mesmo tempo eu ser uma pessoa grosseira. Não é porque o meu jeito é esse. Não. Se o seu jeito é esse, ele tem que mudar. Você tem que mudar como cristão. Faz parte desse processo. Então Paulo diz, eu não quero ser demasiadamente áspero. Digo que em parte todos vós, basta-lhe a punição pela maioria. Há um grande consenso que o que Paulo está falando aqui se refere ao que aconteceu em 1 Coríntios capítulo 5. Vocês se lembram? Foi o que aconteceu em 1 Coríntios capítulo 5.
o apóstolo Paulo está dando um direcionamento à igreja. Vamos lá rapidinho, só para que a gente possa falar de maneira mais precisa. O apóstolo Paulo está dizendo da impureza. Olha que coisa. 1 Coríntios capítulo 5. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo há entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado de vosso meio quem tamanho traje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, olha o que Paulo diz, em nome do Senhor Jesus. Se lembra do que a gente estudou lá no capítulo 18 de Mateus? Em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouquinho de fermento leveda toda a massa? Olha o que Paulo fala. Um pouquinho de pecado pode estragar toda a igreja. Olha o que aconteceu, por exemplo, na batalha de Jericó. O povo de Deus teve uma grande vitória na batalha de Jericó, mas teve uma grande derrota em uma batalha muito menor, que foi a batalha de Ai, por causa do pecado de quem? De Acã. Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Por isso Paulo está dizendo, essa pessoa tem que sair da igreja. Ela não pode ser mantida nesses moldes. Como a gente disse, você quer ter um relacionamento de imoralidade, você vai fazer isso fora da igreja, não aqui dentro, não com o apoio dos irmãos, não com o apoio de Cristo. Cristo nunca vai apoiar o pecado. Então ele diz, digo que em parte, agora voltando a 2 de Coríntios, irmãos, capítulo 2, versículo 6. O jovem, ao que tudo indica, havia se arrependido. Ele havia percebido que o que ele fez foi uma grande ofensa a Deus. E ele havia abandonado o pecado. Mas os irmãos ainda estavam o quê? Com o pé atrás em relação a ele. O pessoal ainda estava que nada, o que ele fez foi muito grave. Até porque, como é que a gente leu aqui, 1 Coríntios 5? Imoralidade tal que nem entre os próprios gentios acontece. Estava acontecendo na igreja, mas ele se arrependeu. Então não importa se você é um homicida, se você foi no passado um estuprador, se você foi um genocida, o que você fez no passado, se você tem um arrependimento sincero e uma fé genuína em Cristo Jesus, eu posso te dizer pela palavra de Deus que você é perdoado, independentemente de quem te julgue. Às vezes as pessoas, eu não sei se acontece com vocês, mas aconteceu muito comigo no começo da minha caminhada cristã e acontece até hoje, né? Eu tenho certeza que alguns de vocês têm experiência parecida. Fulano agora está se escondendo na igreja, fez as bobagens, tudo que tinha que fazer, agora diz que é crente, né? Então, não, realmente existem pessoas que têm esse comportamento equivocado, mas nós estamos aqui porque entendemos os nossos erros do passado, nos arrependemos dele, deixamos pela graça de Deus e estamos vivendo uma nova vida. Como está escrito na palavra do Senhor, todo aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. E essa é a promessa que impera sobre nós. Todo aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Foi isso que aconteceu comigo, foi isso que aconteceu com você. E se as pessoas estão nos julgando, se as pessoas estão dizendo qualquer coisa a nosso respeito, infelizmente é um problema delas e elas estão com um sério problema, porque a maledicência é um pecado gravíssimo que leva muitos para o inferno. Então aquela pessoa que está falando mal de você, aquela pessoa muitas vezes que está dizendo que a sua conversão não é verdadeira e não é genuína, que está te julgando errado, essa pessoa vai ter que dar conta com Deus naquele grande dia, porque o Deus que te regenerou sabe que a sua conversão é verdadeira. Então aqui ele diz, basta-lhe a punição pela maioria. Ele já entendeu.
ele foi expulso, ele se arrependeu. Olha o que Paulo vai dizer: de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo. Quando o irmão chega e diz: oh meu Deus, eu errei mesmo, me perdoe, irmão, o que é que a gente faz? Nada, varão, você tem que sofrer mais. É isso que a gente tem que fazer? Imagine que o irmão chega para você: ô irmão João, me perdoe, eu fiz isso, eu te dei um calote, mas eu estou aqui com uma mala com $1 milhão. Eu quero restituir 10 vezes mais aquilo que eu te caloteei. Me perdoe, irmão João, eu quero ser crente como você é crente. O irmão João tem uns amigos do começo da caminhada cristã, eu e ele, né? Que eles tomaram uns caminhos diferentes, não foi, irmão João? De repente chega uma pessoa dessa que não é nosso irmão hoje. Amanhã pode chegar pra gente e dizer: eu fiz a maior bobagem da vida quando eu me desviei dos caminhos do Senhor. Me ajudem a voltar de novo aos pés do Senhor. O que é que a gente vai fazer? Varão, eu vou pensar, viu? É isso que a gente vai fazer? Não, a Bíblia diz aqui, ó: perdoe-lhe e conforta. Ó a palavra de novo. A palavra conforto, a palavra consolo, que a gente viu tanto no primeiro capítulo, né? Você é consolado, você é uma daquelas 99, você é aquela ovelha que estava perdida e foi achada. E se tem outra pessoa que está nessa situação, abraça ela, irmão. Você está arrependido mesmo? Só tome cuidado para que o seu arrependimento seja genuíno, porque o mesmo inimigo que te tirou da presença de Deus vai continuar tentando te tirar. Mas eu estou aqui para lhe ajudar. E o que você precisar de mim, naquilo que te aproxima de Deus, eu estou aqui para te ajudar. É isso que o apóstolo Paulo diz na primeira carta: eu faço de tudo para com todos, para, se possível, salvar alguns. Tem que ser esse o seu sentimento, o meu sentimento. Na malícia sejamos meninos. Ah, mas fulano nunca vai se converter. Mas, meu filho, fulano se arrependeu. Ele disse que se arrependeu. Ele já largou lá a mulher do pai dele. Ele está querendo de volta ficar firme com Cristo. Rapaz, vamos dar um tempo a mais. Não tem esse negócio de dar tempo. A obra de Cristo é sempre algo que imediato e urgente. Fulano se arrependeu hoje. A gente falou sobre isso, inclusive, esses dias, quando falou do batismo da família do carcereiro. Foi quando? Quando foi? Qual foi o horário do batismo? Pastor, isso está na Bíblia? Claro que está. Foi de madrugada. Você já viu alguém ser batizado de madrugada? Eu nunca batizei alguém de madrugada. Estou com vontade, meu filho. O dia que a gente tiver uma vigília aqui, em nome de Jesus, vai ter alguém que vai dizer: me batiza, aí eu vou arrumar água. Porque é sempre urgente a obra de Deus. Uma pessoa vem até a irmã e diz: irmã, eu errei com você, eu errei com Cristo, me perdoa, me ajuda a ficar, me chama para o encontro de mulheres todo último sábado do mês. Eu soube que está sendo uma maravilha, eu quero ir. Não sei se você está preparado, porque lá só tem mulheres maduras. Não é isso que a irmã vai dizer, é isso? Não, vamos lá. Vamos lá, você está disposto mesmo, está disposta? Vamos lá, vamos recomeçar. Vamos estimular o irmão ao amor e às boas obras. E aí Paulo vai dizer aqui: perdoa-lhe, conforta-lo, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Porque, irmãos, olha, se nós que devemos perdoar e amar, não perdoar e amarmos aquelas pessoas que efetivamente estão arrependidas, imagine a tristeza dessa pessoa. Porque se essa pessoa se arrependeu de verdade, tem alguém que sabe que ela se arrependeu de verdade. Quem é? O diabo. E vai tentar de todas as formas oprimir ela nesse processo de transformação. E nós temos que o quê? Ajudá-la. Então a pessoa chega na igreja pedindo ajuda, demonstrando um arrependimento, confessando o seu pecado publicamente. O exemplo clássico disso é o que aconteceu com Zaqueu. Eu defraudei pessoas, mas eu vou restituir essas pessoas 4 vezes mais. Zaqueu, hoje, amanhã, semana que vem, Zaqueu, eu vou botar você no estágio probatório, para ver se efetivamente seu cristianismo é de verdade, viu, Zaqueu? Daqui a um mês eu volto na sua casa e digo se você está salvo ou não. Foi isso que Jesus fez?
Jesus disse: hoje a salvação entrou nessa casa. Então esse é o processo, irmãos. Não cabe a nós o julgamento. Quem é que vai julgar? Deus. Se o arrependimento daquela pessoa foi genuíno ou não, quem é que vai julgar? Deus. Mas se aquela pessoa tem externalizado um arrependimento verdadeiro, para nós é suficiente. Aquele que roubava, não rouba mais, não roube mais. Então chega um irmão, por exemplo, e diz: pastor, eu sempre fui um ladrão, roubava as pessoas na rua. Eu não quero mais viver desse jeito, pastor. Eu quero viver uma vida de cristão genuíno, me ajuda. A gente vai receber uma pessoa dessa no CAC? Claro que vai. Mas pastor, ele disse que ele é ladrão. E tem alguém de vocês aqui que não era? Porque eu era. E você sabe que eu roubava? Eu roubava a Deus. Passei a minha vida toda fazendo isso. E se não tomar cuidado, eu posso praticá-lo. Não vou perdoar uma pessoa que fez isso. Vamos imaginar o ladrão que roubou o celular de um irmão nosso de igreja, aparecendo, né, e pedindo ajuda. Aí o nosso irmão de igreja diz: rapaz, foi esse sujeito mesmo. Estou tão arrependido. O que a gente faz? Perdoa e conforta. Conforta de que forma? Passando a mão na cabeça e dizendo: ó, irmão, se arrependa mesmo. O que você fez é sério. Mas se você se confessar diante de Deus, se arrepender dos seus pecados e deixá-lo, Deus te perdoa. Todos os seus pecados são apagados, porque eles foram pagos na cruz. Arrependa-se, vale a pena. Então esse é o conforto. Não é um conforto dizendo: o que você fez é uma bobagem, o pecado que você fez não é tão grande assim. Não, todo pecado é um pecado enorme. Não existe pecado pequeno, porque todo pecado é uma grande ofensa contra Deus. Mas nesse processo, irmãos, o Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados, de maneira que todo aquele que se arrepende e crê nele é o quê? Perdoado. O apóstolo Pedro fala isso, inclusive, de maneira muito clara, no primeiro sermão da igreja, em Atos capítulo 2. As pessoas perguntam: Pedro, de fato, nós somos pecadores, nós somos responsáveis pelo assassinato de Cristo. O que devemos fazer? Crer no Senhor Jesus. Seja batizado em nome dele. Receba o dom do Espírito Santo, porque essa promessa é para vocês e para aqueles que vão vir após vocês. Então aqui Paulo está nos relembrando a necessidade de que a maioria dos problemas eles vão ser resolvidos por meio de duas palavrinhas muito bonitas e repetidas pelo nosso Salvador: perdão e amor. Elas estão sempre ligadas. Você perdoa porque você ama. Você ama e, portanto, você perdoa. Mas esse processo vem principalmente de cima para baixo. Eu me sinto perdoado pelo Senhor, então eu perdoo aqueles que me ofendem. Eu me sinto amado pelo Senhor, então eu estou disposto a amar, inclusive aqueles que não me amam ou que podem dizer que não gostam de mim. Então é com esse pano de fundo que Paulo está dizendo o que está dizendo aqui. Eu não quero me prolongar muito, como eu disse a vocês. Eu tenho procurado, me guardar. Hoje vai só ser até 11 horas. Tá bom? Há um consenso? Amém? Tá certo. A gente vai ter um intervalo. A gente vai ter um intervalo 9 horas para distribuir açaí para todo mundo. Tem gente que daqui a pouco aparece na igreja curado. Versículo de número 7. De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Versículo 8. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso. Alguém tem amor no coração aqui hoje? Em nome de Jesus, alma. Tem alguém com amor no coração? Você tem? Tem mesmo, Henrique. Depois eu vou perguntar à sua mãe. Estelinha, você tem amor no coração? Pequenina, você tem amor no coração? O meu está na reserva, vive na reserva. Eu vivo pedindo ao Senhor, Senhor, dá-me amor. É tão difícil, né, irmãos? Eu creio que a gente vai estar sempre
luta. É como um irmão que tem um carro que consome muito. Você enche o tanque e daqui a pouco, rapaz, acabei de encher o tanque. Que é isso? Parece o Fusquinha que o irmão aqui vai comprar. Ô Alma, que é isso? Eu acho que vai ser assim, Marcelo, a Kombi. Quando a gente comprar a Kombi que fizer toda a estrutura para pregar. Chegou lá, botou 50, porque crente é assim, crente quando chega no posto, você bota 50 reais de combustível, é porque tá rico. E aí botou lá, meu filho, daqui a pouco você, rapaz, já tá na reserva. É o nosso amor, é assim, é ou não é, irmão? Mas que bom que a gente pode pedir e ele vai continuar nos dando. Que bom que na bomba que enche o nosso coração de combustível do amor, não conta dinheiro. Pedir, e dá-se-vos-á. Buscais, encontrareis. Batei, e a porta lhe será aberta. Às vezes a gente só pensa do ponto de vista material, quando a gente deveria aplicar isso muito mais no sentido que? Espiritual. Se eu estou batendo aqui na porta de novo, porque o meu amor está na reserva, viu? Ô Senhor, dá um enchido aqui nesse tanque. Eu estou precisando perdoar, eu estou precisando amar, eu estou precisando me posicionar de maneira mais altruísta, mais doadora. Ô Senhor, eu preciso disso, me ajuda. E o que é que ele faz? Ele ajuda. Pedir e dá-se-vos-á. Imagine você pedindo ao Senhor isso. Senhor, eu quero tanto amar os meus inimigos, mas eu não estou conseguindo, me ajuda. O que você acha que ele vai fazer, irmão? Ele vai te ajudar. Ele vai fazer com você o que fez com Estevão. Estevão, sendo apedrejado, orou pelos seus assassinos. Olha que coisa linda, irmãos, aquilo. Lá em Atos, Estevão diz: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Você acha que Estevão fez aquilo de maneira hipócrita? Eu acho que não. Estevão cheio do Espírito Santo. É um coração cheio de quê? De amor. Vamos pedir isso para Deus, irmão? A gente falou da importância da oração ontem, né? Quando você estiver orando, peça para Deus te dar mais amor. Essa sempre vai ser a nossa maior força, o amor. O amor que é, em sua grande maioria, demonstrado e evidenciado pelo perdão. Você me ofendeu. Independentemente de você me pedir perdão ou não, eu já tinha te perdoado, ó, desde o momento da sua ofensa. Porque eu não vou ficar andando com o meu coração sujo. A gente está tendo uma oportunidade de aprender muito. Hoje em dia tem gente, né, que se pudesse ficava numa banheira de álcool em gel até passar o conflito. Eu fico imaginando, sou meio maluco, né? Eu fico imaginando aqueles squeezezinhos, né? Pessoa respirando oxigênio embaixo assim da banheira de álcool em gel, esperando passar a pandemia, né? Então a gente tem que ter esse cuidado em relação ao quê? Ao nosso coração. Sobre tudo que tem que guardar, guarda o teu. Não permita que o seu coração se suje ou que fique sujo em meio às problemáticas do dia a dia. Nós vamos precisar constantemente. Por exemplo, eu tenho certeza que a maioria das mulheres que estão aqui, e os homens também, porque essa não é uma tarefa exclusiva das mulheres, né? A gente, ontem mesmo quando eu cheguei em casa, foi engraçado, porque eu tinha tido contato com 2 pessoas com coronavírus, Quinho e José. E aí a minha esposa olhou para mim, a bichinha estava cansada, era de noite, e disse: pegue o rodo, pegue a água sanitária e passe o rodo aí em todo lugar que você pisou. E eu lá, depois de ter tomado banho, me limpado todo, botei a roupa do lado de fora primeiro, peguei a roupa depois, botei na máquina de lavanderia, né? Todo o procedimento, né? Como disse certinho. Ainda peguei o rodo lá, e ainda dei graças a Deus que tinha uma espécie de espanador que a gente tem, eu não sei como é o nome daquilo, mas assim que já foi lá em casa que sabe, que a gente usa. E aí eu limpei lá os lugares todinhos assim, que eu havia passado, né? A gente tem que fazer assim com o nosso coração. Para mim aquilo foi ótimo, maravilhoso. Para a gente fazer aquilo com o nosso coração. Tá sujo o seu coração? Limpa ele. Limpa logo. Não deixa essa sujeira crescer. Porque se ela crescer vai dar mais trabalho para tirar. Então Paulo está dizendo isso aqui.
pelo que vos rogo, que confirmeis para com ele o vosso amor. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. Uma das coisas mais difíceis da gente obedecer é o quê? É quando Deus manda a gente perdoar. Se lembra que a gente estudou ontem a oração, que está lá, que Jesus nos ensina, que a gente chama de Pai Nosso, muitas vezes? Jesus vai dizer na oração, se não perdoar as ofensas, também não são perdoados. Porque uma das coisas mais difíceis para a gente, irmão, sempre vai ser, é algo que é contrário à nossa natureza humana, é o perdão. Nós somos pessoas muito difíceis de perdoar, porque nós temos o inimigo e a nossa própria carne o tempo todo lembrando aquilo que a pessoa fez de mal para a gente, né? E às vezes a gente já perdoou algo e de repente vem aquela lembrança ruim, né? E aquele sentimento que a gente achou que tinha vencido, volta de novo. Então a gente tem que estar sempre o quê? Em constante vigilância. Deixa aquilo. Perdoe, no sentido de que o que a pessoa fez antes de fazer a você, ela fez contra Deus. Perdoe, do mesmo jeito que Cristo perdoou todos os seus pecados. Perdoe. Então Paulo diz, sejam obedientes nesse aspecto. Tanto quanto vocês foram obedientes, quando eu falei para vocês que o jovem deveria ser expulso da igreja, pois ele estava tendo um comportamento que estava manchando a pureza e a beleza da igreja de Cristo. Mas ele está arrependido, então recebam ele. Versículo 10. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Olha que coisa linda. Quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio de vocês. Então, quando há um perdão, você perdoou, eu perdoo também. Não há acepção. Não, quem perdoou foi você, problema seu. Não, na igreja a gente tem que ter sempre esse cuidado de fazer as coisas em unidade. Paulinho, aquela pessoa que fez aquilo contra você, você mesmo pode ter perdoado ela, mas eu não perdoei. Se ela vier de lá para cá, o negócio vai pegar. Isso? Não. O irmão Paulinho já perdoou. Eu vou tomar 2 dele. Eu já vi crente assim. Não, irmãos, a gente perdoa. O irmão Paulinho vai dizer, não, varão, que isso, a alma já me pediu até perdão, a gente está bem, está tudo bem. Ô varão, cuidado, viu varão? Aí Paulinho vai dizer, não só a alma, mas o corpo dele também estão comigo junto, a gente está firme em Cristo, né? Então, ele diz aqui, a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós, o fiz na presença de Cristo. Percebe, irmãos, o que eu falei? Quando há uma disciplina na igreja, essa disciplina tem que ser feita de maneira o quê? Coletiva. Para que quando haja também o arrependimento, a coletividade da igreja receba aquele irmão que o quê? Que externalizou o arrependimento devido. Então na igreja nós temos sempre que ter esse cuidado de nos mover em quê? Em unidade. Eu acho muito bonito. Eu fico me lembrando assim que eu estou velho, eu estou com 41 anos de idade. E eu fico me lembrando que no passado, né, tinha umas brincadeiras que hoje em dia não existe mais. As crianças vivem nesse negocinho de videogame, de celular. Mas quem aqui já brincou de cabo de guerra? Quem já brincou de cabo de guerra? É uma brincadeira tão, né? Legal, comum da nossa. Então fica um grupo, né? Normalmente tem que ser. Todo mundo escolhe o irmão, mas nessas horas os gordinhos são escolhidos, viu? É. Nessas horas o pessoal olha assim, rapaz, vamos pegar aquele ali, aquele gordinho, para arrastar ele vai demorar. E aí, a ideia é que tá todo mundo puxando o quê? Pro mesmo lado, não é assim? Então na igreja a gente tem que ter essa ideia de cabo de guerra. Tá todo mundo do mesmo lado aqui, irmão. O irmão se arrependeu, ele agora entrou de novo pro nosso time, glória a Deus. Mais um, para puxar junto com a gente a corda. Então a gente tem que tomar muito cuidado, para que a gente não seja nem permissivo demais, e nem, como o próprio apóstolo Paulo vai dizer aqui, ele usa a palavra áspero demais. Nós precisamos ter essa dosimetria. É como, por exemplo, o médico me passou uma
Quando eu saí do hospital, o médico me passou uma dosagem de um remédio que não tinha. O remédio só vende de 4 miligramas, mas a médica disse, você tem que tomar 6 miligramas. E aí eu percebi que nesse remédio, nesse comprimido, tinha justamente um filetezinho no meio do remédio, que você corta, né, com uma faquinha, para dar a miligrama, 6 miligramas, que é um comprimido e meio. E eu fiquei tomando esse remédio durante 9 dias depois que eu recebi alta do hospital por conta da pneumonia, que eu ainda estou, né, me tratando. Então aqui a ideia é a mesma coisa, o cristão ele precisa ter a dosimetria correta. A gente precisa ter essa sensibilidade. Mas pastor, onde é que está isso na Bíblia? Em tantos lugares, mas eu vou lhe mostrar em Gálatas capítulo 5. O fruto do Espírito é domínio próprio. Domínio próprio é essa palavra do grego que dentre muitas traduções pode ser traduzida como equilíbrio. Como o fato de você saber dosar bem as coisas. Como por exemplo, irmãos, eu tenho certeza que uma das coisas que os irmãos estão mais sentindo falta hoje na igreja é do café de quinhão. Os irmãos chegam, eu senti que tem uns irmãos que já ficou triste quando tomou um cafezinho. Quem fez o café de hoje? Não, a irmã Marcia sabe fazer, então deve estar bom também. Mas é porque o café de quinhão ele tem um negócio que ele bota numa batedeira, e não é, mas Marcia não consegue a bichinha na mesma pegada, não tem os mesmos recursos. É isso que é o ingrediente secreto. Marcia, a bichinha está esperando ainda esse dia que ela vai ser, né? Que vai passar a receita. Mas, brincadeira à parte, a ideia é justamente essa. Ele sabe como fazer. Ele bota, né? Eu pergunto, por que esse café fica assim? Ele disse, irmão, ó. É que eu pego ele, quando ele me disse lá, eu não sei, eu me esqueci, mas ele me disse, eu pego ele, quando ele tá assim, aí eu boto a batedeira, aquele negócio, né? E aí o café fica bem, o café com leite fica bem cremoso, né? Fica parecendo que você está tomando um milkshake de café quente, delícia. Então a ideia aqui é que como cristão a gente tem que ter esse equilíbrio, sabe fazer a coisa certa na hora certa, da forma certa. É tão bonito quando isso acontece, né? Você pode muitas vezes fazer a coisa certa da forma errada. Você pode às vezes fazer a coisa certa na hora errada. E a gente tem que ter essa sensibilidade espiritual. Olha a importância mais uma vez daquilo que a gente falou ontem, vida de oração. A gente tem que ter essa sensibilidade espiritual de fazer a coisa certa, da forma certa, no momento certo. Me lembro que ontem o irmão Paulinho falou, né, de Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas. Então, às vezes você vai exortar a pessoa, mas aquele não é o momento. Aquele seria um momento de você ficar calado, às vezes. Às vezes é o momento de você exortar e você fica calado. Então a gente tem que ter essa vida de oração, essa comunhão com o Espírito Santo de Deus, para a gente saber fazer a coisa certa, da forma certa, na hora certa. Amém, irmãos? Então aqui no versículo 11, eu quero concluir justamente aqui, nessa passagem, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. E aí Paulo, eu acho tão bonito isso, irmãos, porque Paulo revela para nós quem de fato é o nosso real inimigo. O nosso real inimigo não é aquele irmão que fez mal, mas o demônio que usou ele para fazer aquele mal. Porque aquele mal que ele fez, em primeiro lugar, ele fez mal a ele mesmo. Sabe aquele irmão que fez alguma coisa de ruim contra você? Ele fez mal, em primeiro lugar, a ele mesmo. A ofensa que ele fez a você foi uma ofensa, em primeiro lugar, contra quem, João? Contra Deus. Então, nós como cristãos precisamos cada dia mais nos lembrar de algo que o nosso irmão José, cheio do Espírito Santo, nos relembrou recentemente. Que a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra principados, potestades, hostes espirituais do mal. De maneira, olha, eu não sei se vocês são assim, mas quase todas as vezes que a gente sai daqui do alto das pombas, né? A gente pega engarrafamento. É um trecho, né? Acho que 200, 300 metros até a gente chegar a saída ali da federação. Mas sempre para um carro na frente. Às vezes é o carro do lixo, né? Que
coincide com o horário que a gente termina o culto, forma engarrafamento, às vezes as pessoas criam situações. Eu acho que o irmão Marcelo e a irmã, logo no comecinho, né, da vinda aqui, estacionou no lugar e o pessoal foi muito educado, para não dizer outra palavra. Então, quem é que estava por trás disso? Quem quer nos desestimular de vir aqui? Quem é que está usando todas as suas fichas para nos afastar de ter uma vida de comunhão com Deus? Quem é, irmãos, que não quer que você renuncie, não tome a sua cruz e não siga Jesus? Quem é que você não faz, que quer que você não faça essas três coisas tão necessárias para a sua vida espiritual? O diabo. O diabo nunca vai te dar um conselho para você renunciar. Pelo menos para você renunciar para a glória de Deus. Ele pode te dar um conselho para você renunciar, para você se sentir o quê? Você sentir uma vanglória. O diabo às vezes pode dizer, ó, chegue na casa de fulano e dê lá um dinheiro para fulano. Mas rapaz, eu sou o cara. Quando fulano precisou, eu cheguei lá, assinei o cheque, botei lá na casa dele. Teve uma hora que fulano ficou doente, eu cheguei junto. Essa pessoa fez aquilo para a glória de Deus? Fez para quê? Para a glória pessoal. E muitas vezes a pessoa faz, por exemplo, o que você acha que move um político que envia, né, aquele negócio para poder fazer asfalto na cidade? Então vamos imaginar um político de uma determinada que chega aqui no Alto das Pombas e está precisando de asfalto na sua rua, rua qual é o nome? Pode deixar comigo que eu vou mandar um caminhão de asfalto aí. Ah, é aniversário de Florianópolis, pode deixar que a cerveja por minha conta. Você acha que ele está fazendo isso por quê? O que é que vai acontecer em novembro? É normalmente em outubro, né? Mas recentemente foi alterado. Houve uma lei, né, que alterou, as eleições vão ser em novembro. Por que você acha que ele vai fazer isso? E aí, irmão Paulo, está precisando de quê na sua igreja? Estou querendo ajudar. Eu já vi que ela está crescendo, ela tem mais de 5 pessoas. Esse pastor não é certo não. Então, irmãos, quem é o nosso inimigo? Satanás. Quem é que vai tentar atrapalhar a sua comunhão com Deus? Satanás. Quem é que vai tentar te dizer que sua cruz é pesada demais? Satanás. Quem é que vai tentar te impedir de perdoar? Quem é? Rapaz, mas você vai perdoar, mas você é besta, viu? Fulano já fez isso com você mais de 10 vezes, você vai perdoar de novo? Se o seu irmão vier para você até 70 vezes, olha, te pedindo perdão, eita Jesus, 70 vezes 7. Então aqui ele está dizendo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Percebeu a coletividade? Esse pronome aqui, nós, fala justamente do que? De toda a igreja. De maneira que se nós formos uma igreja áspera, dura, ou também se nós não formos uma igreja permissiva demais, Satanás vai encontrar o que? Vantagem. Satanás encontra espaço em determinados lugares quando a gente é libertino demais, quando a gente é permissivo demais. Muitas igrejas não repreendem os seus membros com receio de perdê-los. Então assim, a nossa igreja já é pequena, vamos imaginar um pastor, a nossa igreja tem 100 pessoas, se eu for aqui repreender todo mundo que está vivendo em pecado, daqui para o final do ano a gente só tem 30. Aconteceu isso nos Estados Unidos, num livro que fala a respeito do verdadeiro evangelho. Houve um pastor, onde a sua igreja já tinha mais de 20 anos, tinha 1000 membros, e aquele pastor foi exortado pelo Senhor a mudar o conteúdo da sua pregação, pois o conteúdo da sua pregação estava sendo feito com o objetivo de agradar os membros e não de agradar a Deus. E aquele pastor, que era um homem de Deus, se arrependeu e começou a pregar de maneira contundente o verdadeiro evangelho. A igreja dele, que tinha 1000 membros, no espaço de 6 meses, reduziu-se para 200 membros. Você sabe o que é isso? 80% da igreja foi embora. Simplesmente porque o pastor começou a pregar para a glória de Deus. Começou a pregar a verdade. Mudou
O centro do sermão não era mais as pessoas, o centro da igreja não era mais agradar as pessoas, mas era agradar a Deus, glorificar a Ele, fazer o Evangelho de Cristo conhecido, que salva o pecador. E aí aquelas pessoas que estavam lá na igreja se sentiram ofendidas pela verdade e saíram. É uma história verídica. Então Satanás ele tem vantagem quando nós somos permissivos demais. Se existe algum tipo de equívoco que temos cometido, a gente tem que ter maturidade, como a gente viu aqui no começo, eu já quero concluir, para tratar dos problemas da maneira certa. Qual é o primeiro passo? Você e o irmão. O segundo passo, 2 pessoas. Terceiro passo, toda a igreja. Mas a gente tratar isso da maneira certa. E o irmão se arrependeu, recebe ele de volta. Para que a gente também não seja duro demais. Ah, fulano está dizendo que quer voltar para a igreja, pastor, mas não estou botando muita fé não. Meu filho, você não tem que botar muita fé em fulano não. Sua fé tem que ser em Cristo. Se fulano mesmo chegar perto de você e disser que está arrependido e que quer ficar firme com Jesus, é a sua obrigação ajudar. Você não está fazendo mais do que a sua obrigação. Ajudar um irmão fraco na fé é a nossa obrigação. E se você está fazendo isso, bata no seu peito e diga o quê? Sou um servo inútil. Só estou fazendo aquilo que fui mandado fazer. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Você quer dar espaço a Satanás, irmão? Você quer que Jesus se alegre com o seu comportamento ou que o diabo ria com o seu comportamento? O que você prefere? Agradar a Jesus ou agradar o diabo? Então a gente já viu aqui que caminho a gente tem que tomar. Do perdão, do amor, mas ao mesmo tempo da seriedade em relação às coisas de Deus. Amém? Por quê? Porque quando você não leva a sério as coisas de Deus, você está fazendo mal a você, à igreja e até ao próprio irmão que está fazendo a coisa errada. Porque ele não vai ser repreendido e muitas vezes ele vai achar que está indo para o céu, quando na verdade ele está indo para onde? Para o inferno. E é o nosso papel termos a hombridade e a coragem de falar a coisa certa, na hora certa, da maneira certa. Amém? Concluo aqui. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Essa palavra desígnios, irmãos, é uma palavra que significa também, que pode ser traduzida também como desejos. Qual é o grande desejo de Satanás? Eu vou dizer para vocês, eu faço questão de dizer isso lendo Apocalipse capítulo 12, um texto que o irmão José também tem sido usado por Deus para nos lembrar muitas vezes. Olha que coisa, Apocalipse 12, 12, já quero concluir. Por isso festejai aos céus. Quem está no céu, meu filho, está tranquilo. Festejai aos céus e vós que habitais neles, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera. O que é cólera? É uma raiva incontrolável. Isso é cólera. Cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Percebeu qual é o desejo de Satanás? Fazer o máximo de mal possível com o pouco tempo que lhe resta. Nós não ignoramos isso, nós sabemos disso. Esse é o propósito dele, e a gente não vai facilitar a vida dele. Assim como ele não facilita a nossa, a gente também não vai facilitar a dele. Ó Satanás, se você quiser trazer contendas na igreja, você pode até trazer, mas a gente vai tratar dessas contendas com a maturidade que Cristo nos ensinou, e nós vamos, pela graça de Deus, conseguir superar cada uma delas. Cada problema que vier aqui, cada problema que entrar pela porta da nossa congregação, vai ser resolvido de maneira espiritual e vai trazer edificação para a nossa alma. É assim que a gente tem que pensar. Rapaz, mas a igreja tem tanto problema. Outro dia eu estava conversando com os irmãos, meu Deus, né? Quinho, chikungunya, agora de Covid. José, chikungunya e Covid. Marcelo, chikungunya e Zika. Caio, chikungunya. Meu Deus do céu, tanta coisa. O irmão Paulinho teve suspeita, não foi, de Covid, ficou 4 dias afastado, não foi, meu Paulinho? Rapaz, é tanta coisa. A irmã Marcinha, logo no começo da pandemia,
14 dias isolado. Tanto problema, irmão. O pai do irmão José está internado, o pequeno Dylan está fazendo quimioterapia aqui pertinho da gente no Matagão, né? A irmã Osana lá na Itália também, uma luta ferrenha contra o câncer, a graça de Deus sendo manifestada na vida dela. As mulheres sabem mais disso do que eu, porque conversam com ela mais do que eu. E o pastor de vocês, meu filho, quase foi embora, mas Cristo mandou voltar. Ele disse, não, ainda não, bora, meu filho, volta, que você ainda tem muita coisa para fazer, ainda tem muita lenha para queimar, viu? Você fala, meu Deus. E o irmão Leão tá dodói, a gente sempre lembra dele, né? A gente tem que orar mais pelo irmão Leão, tá dodói, eu acho que já tem umas 2 semanas, né, que ele tá dodói. As filhas estão cuidando dele, recentemente uma delas até me ligou, disse que a estado de saúde dele tá bom, mas assim, ele ainda está precisando de alguns cuidados. E a gente fala assim, meu Deus, é tanta coisa, né? Mas em tudo a gente vê o quê? A mão de Deus conduzindo a gente no meio das tempestades da vida. A gente tem a certeza de que Jesus está no barco e por isso ele não vai afundar. Deixa a tempestade. Na hora que Jesus quiser acalmar ela, ele acalma. Ele está no barco, irmão. O barco não vai afundar. Sabe o que vai acontecer com o barco? Quando a gente encostar um pouquinho na praia, vai entrar um monte de peixe. E a gente vai ter que cuidar desses peixes. Se lembra da grande pescaria? Então, aqui ele está dizendo, nós não ignoramos os desejos de Satanás. Satanás quer trazer dano na igreja. Satanás quer muitas vezes que a igreja cresça de maneira errada. Há uma diferença muito grande entre crescimento e inchamento. Crescer é uma coisa, ficar inchado é outra. E a gente tem visto muitas vezes pessoas que estão inchando a igreja, mas que você chega perto e você não vê nenhum tipo de veracidade no cristianismo. Então isso não é o nosso propósito. Nosso propósito é sermos uma igreja saudável, uma igreja que glorifica a Deus, uma igreja que agrada a Cristo e que deixa o diabo furioso. Mas pastor, o diabo está furioso. Meu filho, se você está fazendo a vontade de Deus, o que você acha que Satanás sente por você? Imagine, o irmão João vai dormir. Você acha que Satanás vai dizer, ô demônio, mina ele aí, vai fazer isso? Mas o irmão vai dormir, você acha que vai? Satanás vai dizer, vai mandar um demônio. Ele vai mandar um demônio para ninar você na igreja, para você dormir, né? Na hora do culto. Mas Satanás já providenciou o café de massinha. Olha, tá vendo? Contínuo. Quando você estiver meio assim, meu filho, você levanta ali. Ô, o irmão Calmon que está ali atrás, o irmão cai. Bota aquele dedinho. Então, irmãos, quero concluir aqui, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Não deixe, irmãos, é tão triste. Quando a gente está vivendo uma vida com o coração sujo, eu estou falando isso com toda a honestidade de uma pessoa que há pouco tempo atrás estava assim. Mas pastor, o senhor é pastor, estava com o coração sujo? Estava. Não dei atenção devida a determinados fatos que aconteceram na minha vida. Não perdoei como deveria perdoar. E por conta disso, o mal foi crescendo no meu coração no primeiro momento de forma imperceptível. E criou grande problema para mim. Foi a graça de Deus que me ajudou. De maneira que hoje eu posso dizer isso para vocês e dizer para mim. Nos estimular a essa vigilância. Não permita que a raiz de amargura cresça no seu coração. Porque o dano, quando ela cresce, é muito maior do que quando você corta ela enquanto ela está pequena. Perdoa. Ame aquele que não merece o seu amor, porque você é amado sem mérito algum também. O que você acha? Me diga um motivo de Jesus chamar. Se você achar algum motivo, passou? Flexível? Flexível, seus dias estão contados, viu, Flexível? Não lhe digo nada. A única igreja que tem um ratinho de estimação é a nossa, né? Ele tem até nome, Flexível. Eu estava falando com o Kim ontem isso. Então, irmãos, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos os seus desígnios. Somos uma igreja problemática? Somos. E seremos até a volta de Cristo. Sabe quando é que
Nossos problemas todos vão ser resolvidos quando a gente entrar na cidade celestial. Enquanto estivermos aqui desse lado da eternidade, problemas vão acontecer e o Espírito Santo de Deus, junto com essa palavra que a gente tem aprendido a cada novo dia mais, vai nos ajudar a resolver esses problemas de uma maneira que Cristo seja glorificado em cada um deles. É tão bonito, né, irmãos? Quando a gente resolve os problemas de maneira cristocêntrica e bíblica. Fica tão bonito para Cristo, tão bonito para a igreja, é tão maravilhoso. Eu quero dar só um exemplo, me perdoe no horário. Os irmãos que vão preparar a ceia, eu gostaria que vocês já começassem os preparativos, somos poucas pessoas aqui, né? Cada um já vai limpando a mão, é sempre esse processo, né? Limpa a mão direitinho, é muito legal. Então, mas a ideia aqui é justamente, quando a gente olha para a igreja, a gente tem aquele pensamento muitas vezes equivocado de que a igreja não tinha problemas, porque os irmãos eram cheios do Espírito Santo no primeiro momento. Meu filho, eles tiveram problema com a divisão de comida. Está lá escrito em Atos. E aí, como foi que eles resolveram? Não, vamos chamar 7 homens cheios do Espírito Santo. Eles vão ficar responsáveis para dividir os alimentos de maneira equitativa, de maneira que todo mundo receba a quantidade correta. Olha que coisa linda, como Satanás foi envergonhado. Queria trazer problema logo no começo da igreja. Obrigado, meu irmão. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Obrigado, meu Deus te abençoe. Queria trazer problema logo no começo da igreja por causa do quê? Do pão. Fulano está comendo mais que eu. Fulano está recebendo mais ajuda do que eu. Que absurdo, isso e aquilo. Não vai acontecer isso não. Chama 7 homens cheios do Espírito Santo e eles vão ficar responsáveis por essa divisão. Aí você continua lendo o livro de Atos. Teve problema depois? Não teve mais. Por quê? Porque quando o problema apareceu, ele foi resolvido de maneira espiritual, de maneira bíblica, de maneira cristocêntrica. Então isso tem que ser assim com a gente também, né, não, irmão Paulo? Quando surgir algum problema aqui no meio de nós vamos pegar a Bíblia, nós vamos orar e o problema vai ser resolvido para a glória de Deus e para a edificação da gente. Sabe por quê, irmão? Porque um problema resolvido, ele fica como o quê? Como exemplo. Aconteceu isso com a gente no ano passado e a gente teve essa atitude aqui. Vamos fazer isso? É como eu acho tão bonito o encontro de mulheres. Estimulo vocês a irem no último sábado de cada mês. Como é importante o que vocês estão fazendo. Eu estava comentando com uma de vocês recentemente. Como é importante o que vocês estão fazendo. Vai ficar de legado para outra geração que vai vir. Olha, no culto lá a gente estudou a vida de Eva. A próxima, eu estou sempre acompanhando. A próxima vai ser a mulher de Caim, né, pessoal? E aí, olha, a gente estudou, ela casou com o homem errado. Não vai nessa onda não, viu? Cuidado com o jugo desigual. Então é importante a gente entender que um problema, quando é resolvido da maneira certa, ele se torna como que uma árvore frutífera, como um bom exemplo, como algo que vai ficar para sempre. Marca um momento. Quando você resolve aquele problema que veio, muitas vezes querendo destruir, e você resolve aquele problema da maneira certa, bíblica e espiritual, aquilo fica como um exemplo maravilhoso para a igreja, como um testemunho maravilhoso para Cristo. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a cada vez mais agradarmos a Deus e desagradarmos o diabo. O diabo não tem que ficar feliz com a nossa vida, não. Quem tem que ficar feliz com a nossa vida é Deus, que enviou o seu próprio Filho para morrer por nós. É o que nós estamos nos lembrando agora na ceia. Nos amou de tal maneira que deu a vida do seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, para nós aqui, todo aquele que nele crê, mas nós somos tão imperfeitos, Senhor, mas todo aquele que nele crê, mas Senhor, nós somos tão pecadores aqui nessa manhã, nessa noite, Senhor, mas todo aquele que nele crê, mas Senhor, os meus pecados muitas vezes ainda me acompanham, mas todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê,
Uma das grandes tristezas, irmãos, é quando a gente tem uma coisa e a gente muitas vezes nem sabe o valor dela. Eu disse uma vez uma história que foi relembrada por José recentemente, numa pregação que eu ouvi há muito tempo atrás, onde um pastor narrava um fato nos Estados Unidos de um casal que morreu. Quando a polícia chegou lá, eles tinham características de alguém que morreu de desnutrição. Mas o que assustou os policiais é que eles acharam uma sacola com $50 mil no armário. $50 mil, eu acho que é algo em torno de R$250 mil hoje, né? Seria mais ou menos. Imagine, você morrer de fome, sendo que você tem R$250 mil no armário. No mínimo um pão você podia comprar, podia, não podia? Ou o pão está mais caro que isso aqui no alto das pombas. Então quando a gente percebe isso, a certeza da salvação, como eu tenho dito a vocês, essa maravilhosa sensação espiritual, não emocional, mas essa maravilhosa sensação espiritual que somos filhos de Deus, é o que está escrito lá em Romanos capítulo 8, porque o espírito não é a sua emoção. Muitas vezes pessoas se sentem emocionalmente, tocadas, isso não adianta nada. Mas a Bíblia diz, porque o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E é isso que nós celebramos aqui nessa noite. Pelo sangue de Jesus, pecadores miseráveis como nós, por meio do arrependimento e da fé, que nos foram dados gratuitamente pela graça, nós podemos ceiar para a glória de Deus. Vamos ceiar, irmãos, para a glória de Deus? Vamos ver. Pai, nós te agradecemos por mais uma vez participarmos da tua mesa santa, que nos mostra, Senhor, o quão alto preço foi pago pela nossa salvação. Que sejamos motivados nessa noite, Deus, diante dessa semana que se inicia, a vivê-la de maneira a glorificar o teu nome, em cada pensamento, em cada gesto, em cada palavra, que tudo aquilo que provenha de nós, Senhor, seja para a tua glória. Livra-nos, Pai, dos maus pensamentos, dos maus desígnios. Ajuda-nos, ó Pai, nesse processo do perdão, como nós falamos aqui. Se existe alguma coisa no nosso coração que não foi perdoada, ajuda-nos a perdoar, Deus. Traz à nossa memória, Senhor, essa falta de perdão e nos ajuda a perdoar. Se nós temos de alguma forma tratado alguém com dureza excessiva, ó Deus, nos ajuda a mudarmos esse quadro e aprendermos a nos tratar mutuamente com amor, não com um amor qualquer, mas com o amor com que Cristo nos trata. Ajuda-nos, Senhor. Eu apresento mais uma vez nessa noite todos os irmãos que estão enfermos. O Senhor sabe cada um deles quem são e as suas respectivas enfermidades, Senhor. Mas acima de tudo, eu apresento a vida espiritual da nossa pequena congregação. Ajuda-nos, Pai, a crescermos na graça e no conhecimento de Ti, para que possamos fazer a Tua obra, Senhor. Não é a nossa obra que temos vontade de fazer, até porque se a fizéssemos, não estaríamos fazendo bem a ninguém, mas é a Tua obra que queremos fazer, Senhor. É o Teu Evangelho que queremos apresentar, Senhor Jesus. É a Tua igreja que nós queremos cuidar da maneira como o Senhor nos diz que devemos cuidar. Por isso pedimos a Tua ajuda, Senhor. O Senhor disse que se pedíssemos, o Senhor nos daria, e nós pedimos nessa noite, Deus, que o Senhor nos encha com o Teu Santo Espírito, para que nós possamos viver uma vida correta, Senhor. Independentemente, Senhor, dos problemas e tribulações que nós vamos enfrentar durante essa semana, nos ajuda a reagir diante deles de maneira correta. Não nos deixa, Senhor, envergonhar o Teu nome como fizemos no passado.
mas ajuda cada um de nós, Senhor, durante essa semana, a termos comportamentos cristocêntricos, evangélicos, diante de todos os problemas que se apresentem diante de nós, diante de todos os desafios que se interponham no caminho que nós estamos juntamente contigo, que é o nosso bom pastor, em direção à cidade celestial. Nos ajuda a superar os obstáculos, Senhor, da maneira certa. Não nos deixa, Senhor, ignorar a sagacidade do mal, mas que cada vez mais possamos viver orando e vigiando sem cessar, para não cairmos em tentação. Que tenhamos uma semana assim, Senhor, de oração e vigilância, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor, para que a Tua igreja, meu Deus, receba a glória devida, para que o Teu povo, Senhor, seja edificado, e para que cada vez mais Cristo seja esculpido em nós. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Saúdem-se mutuamente com um olhar santo. Amém? Respeitem, usem máscaras, façam asepsias de mão, mas acima de tudo, confie que a proteção vem do Senhor. Amém?